Eita correria, viu, meu Deus do céu. Não Boa fala. noite. Boa noite, Gil, tudo bem? Correria Tudo tá bom, graças grande. a Deus. O pastor Francisco vai entrar aqui uns 10 a 15 minutos, viu? Que ele está chegando Ah, em casa agora. tá certo. Ele Uhum, mandou te avisar. certo. Uhum. Eu cheguei aqui, ainda fui ajeitar os avisos, viu que eu já montei o grupo lá de Teologia de Missões, tá? Aí você Eu vi, acrescenta os tá? nomes que estiverem faltando, ok? Uhum. Eu vou terminar, fazer a turma de missiologia também, deixar pronto lá o grupo de WhatsApp. E aí você pode depois acrescentando os nomes Eu da dei uma turma. olhada lá nos grupos, já fui Uhum. entrando em contato com as meninas que fizeram a matrícula do início do ano, sumiram. E a gravação. Deixa eu terminar de entrar aí. A internet está oscilando mesmo, em todo lugar. Uhum. Deixa eu ver. É o fone, né? Não? Que você não tá conseguindo ouvir? Estamos te ouvindo, viu, Gil? Vai, né? Oi, pastor. Pode orar, nós estamos te ouvindo. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és sobremodo excelente, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, tu és glorioso. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida em tua presença. Te louvamos pelos teus feitos poderosos em nossas vidas, em nosso meio. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido, pelo teu trabalhar em nós, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos juntos, estudando a tua palavra, juntos, meu Deus, batalhando para crescermos no conhecimento do Senhor. Meu Deus, para estarmos preparando, meu Deus, novos líderes para o futuro, está equipando uma turma, Senhor, que nós cremos que foram chamados, escolhidos e vocacionados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama a tua graça sobre nós, a unção do teu Espírito Santo, nos ajuda nessa nova empreitada. Deus, 2022.3 ponto 2 começa, e nós pedimos ao Senhor uma capacitação toda especial. Nos dê sabedoria para estarmos nos relacionando, meu Deus, uns com os outros. Nos dê, meu Deus, tolerância, paciência. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a resolver os conflitos pessoais, interpessoais, as batalhas que travamos diariamente. Estamos num mundo tão difícil, Senhor. Sabemos, meu Deus, que a necessidade, meu Deus, de fazermos a diferença é gritante, Deus. A tua palavra mostra claramente que os dias estão se abreviando e a vinda de Jesus está próxima. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a focar os nossos olhos em Ti. Nos dê humildade acima de tudo, nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida de renúncia, de abnegação. Em nome de Jesus, que nós venhamos fixar os olhos em Ti, que nós venhamos buscar a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Queremos te dizer nesta noite que nós nos submetemos ao Teu senhorio, Jesus. Nós aqui não queremos apenas compartilhar conhecimento, mas queremos compartilhar a vida do Senhor para os nossos irmãos. Este evangelho que está encarnado em nós. Meu Deus, que o Senhor que é o motivo da nossa canção e da nossa adoração. E nós pedimos a Ti, toma em Tuas mãos a vida de cada seminarista, os novos, aqueles que estão chegando, cheios de expectativas, meu Deus, aqueles que estão enfrentando o novo sempre assusta, mas a Tua palavra, ela é tão linda, ela nos garante, Pai, que é o Teu Espírito, o Espírito que nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. É o Senhor que nos dá a capacitação em toda especial e necessária, mas o Senhor requer de nós também o desejo de buscar, de aprender e de investir, dar o nosso melhor. Meu Deus, para o Teu reino. Toma em Tuas mãos a vida do pastor Paulo, capacita, meu Deus, sabemos que não é fácil cuidar de uma igreja, está na direção também da instituição de ensino. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que a labuta é grande, meu Deus, as demandas não são poucas e nem pequenas.
E nós pedimos ao Senhor, derrama a tua graça e uma capacitação toda especial sobre a vida dele e sobre a minha vida também. Me ajude, Deus, a caminhar, meu Deus, a ajudar nessa jornada, que sabemos que é uma jornada de desafios, mas o Senhor tem nos chamado e nós cremos que aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita. E nós dependemos inteiramente do Senhor. Te louvamos pela vida do pastor Francisco, por Filadélfia, que tem sido, meu Deus, essa igreja mantenedora. Te louvamos pela vida de cada pastor presente ali, cada professor do seminário que está aqui trabalhando, dando o melhor de si. Em nome de Jesus, sabemos que aqui, Deus, os alunos é composto, meu Deus, o quadro de sede é composto de pessoas que têm suas famílias, que têm os seus ministérios, que não são apenas estudantes, que são homens e mulheres de Deus, que têm sua vida particular. Ó Deus, vem sobre eles dando sabedoria para organizar o seu tempo, de maneira que a vida contigo não fique despercebida e não fique em último plano, porque a prioridade do Senhor é que nós busquemos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para organizar o nosso tempo, de maneira que nós vamos dar a honra ao Senhor e a primazia a ti. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que quando nós oramos, o Senhor trabalha, e quando nós trabalhamos e nos cansamos. Por isso, em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti nesta noite e pedimos ao Senhor, abençoa esse semestre, Deus, os conteúdos que serão trabalhados na plataforma, meu Deus, os planos, os nossos projetos para o ano, abençoa, Deus, dá-nos direção, estratégias, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, oramos já gratos a ti, Senhor, e podemos declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, em nome de Jesus. O pastor Paulo congelou de novo. Congelou não, pastor? Oi. Aí, tá joia. Agora, senão minha internet que está oscilando, inclusive caiu durante a sua oração, tá não sei se você mesmo. percebeu, né? Eu saí do ar aqui, eu já conectei um cabo para ver se melhora. Eu estou em Candiba, a internet aqui é de qualidade, né? De alta velocidade, mas esses últimos dias tem oscilado muito. Eu espero que a gente não tenha problemas hoje. Eu estava com medo disso, temendo, e agora de fato está acontecendo, e que essa semana tem oscilado muito. Mas vamos lá. Bom, boa noite a todos vocês, mais uma vez, os que chegaram depois, boas-vindas à nossa aula inaugural, né? Quem vai estar ministrando a aula para nós esta noite é o pastor Francisco Carlos, né, que é o pastor presidente da Igreja Batista Filadélfia de Guanambi, nosso presidente de honra, né, porque ele é o idealizador e fundador do seminário, né? E nós estaremos ouvindo ele também, nosso professor, vai estar dando alguma disciplina nesse semestre, e ele vai estar entrando daqui a pouco mais para ministrar a palavra para nós, né, a nossa aula dessa noite. Mas eu gostaria, né, de começar a nossa aula lendo um texto para vocês, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 15. É um texto conhecido nosso, quando Paulo ele está fazendo uma pressão positiva para que Timóteo, né, assumisse o seu lugar, né, no ministério. Paulo já estava agora entendendo que o Senhor iria recolhê-lo, né? E então que o seu ministério estava se terminando, né? O seu tempo na terra estava terminando. E ele, então, a segunda carta é essa carta de conselhos e essa pressão positiva, como o John Stott fala no seu comentário dessa carta, para que Timóteo assumisse, né, o lugar do apóstolo Paulo. E entre os conselhos, apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós vivemos um tempo em que a verdade, né, tem se diluído, né? E muitas pregações têm acontecido, né? A gente escuta muitas pregações, nem todas condizentes com a verdade do Evangelho. Então, nós estamos aqui com esse desafio, né, de nos aprofundar nas Escrituras
né? Aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra, e esse é o conselho, né? Que o apóstolo Paulo dá ao seu filho Timóteo, e para nós também, para mim e para vocês, e nos procurar apresentar aprovado, que Paulo está mencionando a questão do caráter, né? Pedindo, olha, tem um caráter aprovado diante de Deus. Você divina, né? Em sua trajetória, em sua caminhada. Então, a primeira coisa é que o obreiro precisa de ter um bom caráter. Não basta termos muitos dons, né? Talentos, mas importante, acima de tudo, o caráter do obreiro. E aí ele diz, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, não só no seu caráter, na sua vida, mas não tem que se envergonhar em nenhum aspecto. Então, o obreiro é alguém que se prepara, alguém que está sempre bem preparado, que estuda. Por isso que nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando ferramentas, né, para o ministério, para que não venhamos ser envergonhados. E aí o apóstolo Paulo ainda diz para ele que maneja corretamente a palavra da verdade. Né? Vamos aprender isso a manejar, a conhecer as escrituras, né? Esse é o desafio que nos é proposto e nós estamos nesse semestre aqui decididos a isso, a estudar e conhecer um pouco com mais profundidade, né, a palavra de Deus. Então, boas-vindas a todos vocês. Eu gostaria de fazer um pouquinho diferente desta vez, né? E assim que, de repente, seria interessante que, como nós temos gente nova na sala, hoje aí começando o seminário, né, para que nós nos conhecêssemos melhor. Vimos de um encontro, muitos já estiveram no encontro, se conheceram pessoalmente, mas pelo menos nesse contato virtual, cada um pudesse abrir seu microfone e dizer rapidamente o seu nome completo, a igreja que trabalha, né, e se tem alguma função na igreja, acrescentar também, tá? Vamos fazer isso que aí a gente fica, todo mundo se conhece. A conexão não está muito. Eu vou continuar conectado no meu aqui, tá? Tá ok? Eu fiz, tá? Opa! Então, eu vou começar e vocês vão seguindo, aí depois eu peço que Gilvânia se apresente e assim cada um vai se apresentando, tá bom? Então, eu sou o pastor Paulo Sérgio Mendes, né? Sou o diretor acadêmico do seminário. Então, esse é o meu nome e o meu trabalho. Meu nome é Gilvânia, eu sou secretária acadêmica do seminário, sou professora também de sala de aula, estamos ali junto, trabalhando. Meu nome é Marisa, eu sou pastora aqui em São Paulo, trabalho com outros pastores junto com os jovens, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Marisa. Que é o próximo, vamos lá. Meu nome é Silene, eu sou daqui mesmo de Guanambi e trabalho na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista aqui. Obrigado, Silene. Ah, tá. Gente, é porque eu estou inaugurando aqui o Zoom. Que bom. Bem-vinda. Apoiando aqui, mas é assim mesmo. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Débora Laiane. Eu vou estar lecionando metodologia científica com vocês. Estou conhecendo também o pessoal aqui, né? Mas muito conhecida também por Gilvânia, pessoa maravilhosa, pastor Paulo também maravilhoso. E eu sou da Betel, da Betel de Pindaí, eu sou presidente da igreja de lá. Bem-vinda, Débora, muito obrigado. Professora Débora. Deus abençoe. Amém. Próximo. Paz do Senhor, colegas, professores, eu já sou conhecida, né? O porra tá para me botar para fora da casa. Não, tem gente nova aí, mamãe. Né? E estou cursando o médio e o avançado, graças ao incentivo do pastor Paulo e de Gil, né? E me incentivou a fazer, e eu sou grata a eles por isso, né? E agora só falta um semestre para o pastor Paulo e para a Gil me entregar meu canudo e dizer agora é contigo. Estou muito feliz por fazer parte desse seminário, foi a melhor escolha que eu fiz.
Muito, muito obrigado, Marta. Graça Próximo. e paz, irmãos. Meu nome é Miriam Oliveira Rodrigues Costa Malheiros, enorme o nome. Sou da Batista Filadélfia, de Mamonas, aqui, Sebastião Laranjeiras. E sou da Batista desde quando eu nasci, eu já nasci no lar evangélico. E a minha função na igreja aqui, eu sou líder do grupo de senhoras e também sou professora da Escola Bíblica Dominical para adultos. Miriam, não sei se todos ouviram, aqui para mim teve um travamento, né? A internet não está nos ajudando, mas bem-vinda, Miriam. Sebastião Laranjeiras, né? Paz do Senhor, meus irmãos, prazer estar com vocês. Eu sou Maria Selma, mas para quem me conhece, me chamam de Selma. Eu sou de Igaporã, sou esposa do pastor Marleu e faço parte da Igreja Batista Filadélfia e sou professora da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Selma. Próximo. Paz do Senhor, pastor, colegas. Meu nome é Lucilene da Silva Almeida, mas muitas pessoas me conhecem por Júlia. Eu sou membro da Igreja Filadélfia, né, o setor 12, daqui mesmo de Guanambi. Muito obrigado, irmã Júlia. A paz do Senhor, queridos. Pastor. Senhor Meu pastor nome... Francisco Carlos entrando aqui, boa noite. Nós estamos nos apresentando, pastor, tá? Bem-vindo para estar conosco. Alguns já apresentaram o seu nome, a igreja que frequentam, né? Que trabalham e o que fazem na igreja. Então, quem é o próximo a se apresentar? Rapidinho, vamos lá. Paz do Senhor, irmão Lúcio aqui, congrego na Batista, aqui em Guanambi, na sede. E estou cursando aí avançado, né? Fazer com a irmã Marta. Já estou no último semestre para receber a missão cumprida. Boa noite a todos, paz do Senhor. Me chamo Paulo, sou presbítero, congrego na Igreja do Brasil para Cristo, aqui de Guanambi. Já estou há alguns semestres aí com os irmãos, né? Gratificante demais o curso, muito bom. E quero desejar boas-vindas aos novos colegas aí. Deus abençoe a todos. Amém, Paulo, muito obrigado. Lúcio, também muito obrigado. A internet aqui ficou instável, não te ouvi, mas eu sei que você falou para os colegas. O próximo? Liga o microfone. Graças e paz a todos. Alguns já me conhecem aqui. Eu sou Jaira Costa, sou de Aracatu, ovelha do pastor João Batista, lá da Igreja Batista Filadélfia. Muito obrigado, Jaira. Próximo. Olá, eu sou o Rogério. Paz do Senhor a todos. Eu moro em Guanambi, mas eu frequento a igreja de Seraíma, com meu sogro, o pastor Antônio. Amém? Então, vamos ver se esse semestre aqui, agora em diante, eu consigo pegar mais firme aí. Foi um semestre bem complicado, de muita mudança aqui. Vamos lá. Bom, Rogério. Muito obrigado, Deus abençoe. Próximo. Boa noite, graça e paz a todos. Meu nome é Plínio, sou aqui de Brumado, da Igreja Batista Independente daqui, ovelha do pastor Orlando. Dou aula na Escola Bíblica dos Pré-Adolescentes e a gente tem um grupo de crescimento com os adolescentes também. Valeu. Bem, muito obrigado, Plínio. Próximo. O vídeo está aberto aqui, para não precisar eu. O senhor já falou com eles aí? Ainda não. Pastor Paulo. Quem vai se apresentar agora? Pode apresentar. Oi? Sim. Pastor Francisco Carlos, Rosa? Rosa vai falar. Rosa vai falar. Maria Rosa, sou membro da Igreja Batista em Palmas de Monte Alto, sou coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Ok, o próximo. Obrigado, Maria Rosa. Rosinha, obrigado. Boa noite. Próximo. Boa noite. Boa noite. A paz.
Tá para me ouvir aí, pastores? Estou te ouvindo. Pronto. Sou o pastor Clemilton, eu sou de Cândido Salles, ovelha do pastor Adilton Dourado Gomes, sou auxiliar aqui, sou irmão do pastor João Filho, de Botuporã, e estamos aqui para reiniciar, né? Porque eu já fiz o seminário na época do pastor Peter, aqui em Cândido Salles, mas não dei prosseguimento, dei uma parada, fui pastorear em outras igrejas, e aí agora estou retornando agora, se Deus quiser, dar continuidade aí e finalizar esse seminário aí. Amém? Muito obrigado, pastor Clemilton. Deus abençoe. Bem-vindo. Obrigado. Próximo. Amados. Aqui é sou Leonardo. Dani, faltou Dani. Leonardo Silva, aqui de Cândido Salles. Discípulo do pastor Adilson. Faço parte aqui do louvor aqui, líder do louvor aqui. E estamos aí para crescer em graça e conhecimento. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Leonardo. A igreja de Cândido Salles está em peso aqui, né? Monte Alto também. Meu nome é Thalita. Thalita. Cândido Salles, ovelha do pastor Adilton, Cândido Salles. Eu canto no BEC, né, do Ministério dos Jovens, e também prego nas congregações da minha igreja aqui em Cândido Salles. Muito bem-vinda, Thalita. Deus te abençoe. Amém. Pastor Paulo, Cândido Salles bem representado no seminário, né? Rosivânia, está me ouvindo? Estou, pastor. Está bem representado. Cândido Salles bem representado aí no CTV. Com certeza. O pastor Clemilton, irmão do irmão João. Amém. Thalita também. Graça e paz para todos. Meu nome é João Carlos. Moro aqui em Agrovila 10, Serra do Ramalho, e sou membro da igreja do pastor Marleu. Amém, João Carlos. Deus te abençoe. Próximo, vamos lá. Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é Idaclésio, moro aqui na cidade de Iguaçu, congrego com a pastora Kátia, e eu fico auxiliando ali na escola bíblica dominical ali. Só isso. Deus abençoe, Idaclésio. Amém, que bom te rever. Próximo. Ô, pastor Paulo, tem alguns microfones abertos, está causando interferência. Sim, Majaíra. Se alguém, vamos pedir, só quem for falar, abre o microfone, tá? E os demais mantenham fechados, que daí nos ajuda no sentido na conexão e também para que não haja interferência, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Paz do Senhor. Vai, Elaine. Giovanni. Meu nome é Elaine, sou esposa de Paulo, né, que já faz o seminário aqui há mais tempo, né? Comecei esse ano. Eu nasci na Filadélfia, né? Muita gente daí me conhece. Depois que eu me casei, eu fui para Brasil para Cristo. Hoje eu congrego lá, faço parte do Ministério de Louvor. Acho que é isso. Obrigado, Elaine. Deus abençoe. Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu me chamo Daniele, congrego na Filadélfia de Guanambi, faço parte da liderança, juntamente com Wagner, Vitor e Laiane, liderança dos jovens. Obrigado, Dani. Deus abençoe, Daniele. Sim. Próximo. Graça e paz a todos. Opa, dois aqui falaram ao mesmo tempo. Dá preferência então às irmãs, tá? Uma Rose, por favor, depois o Júnior. Graça e paz a todos. Eu me chamo Rosimar, né? Somos aqui em Serra do Ramalho, Agrovila 10. Somos obreiros aqui, eu e meu esposo João Carlos, de uma das igrejas do pastor Marleu e da pastora Selma. A gente é um privilégio estar podendo estar participando junto desse seminário, buscando aprender mais, né? Para poder assim somar com o reino de Deus.
Muito obrigado, amém, que bom. Júnior, então, agora? A paz do Senhor, colegas. Como o pastor falou, meu nome é Júnior. Eu sou da Batista Filadélfia, daqui de Candiba. Estou cooperando aqui com o pastor, né? Dando aula também na escola dominical. E estou aqui muito feliz, né? De novamente voltar às aulas e poder ver os colegas. Bom. Que bom, Júnior. Deus te abençoe. O próximo? Todo mundo se apresentou já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está faltando aqui, que eu estou olhando. Osamo, Robson, Osamo, Ana Marta. Estão nos ouvindo, podem se apresentar. Paz do Senhor, Robson, irmão. paz do Senhor. Paz, eu me chamo Rob Bacuque, faço parte da Batista. A internet dele está caindo, está oscilando. Robson, perdão, é que a minha internet está instável, então eu não consegui ouvir toda a sua apresentação. Não sei se os colegas escutaram, ouviram, mas minhas boas-vindas a você. Bem-vindo, né, à nossa escola. Boa noite, pastor Jânio. Deus abençoe. Muito obrigado por estar presente também. Boa noite, pastor Paulo. Boa noite a todos os alunos. Uma alegria poder estar participando desse momento aí, essa aula inaugural. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Certo. Acho que todos aqui se apresentaram, né? Está faltando alguém ainda? Falta Osamo e Ana Marta, pastor. Osamo e Boa Ana noite, a paz do Senhor Jesus. Dá para me ouvir? Dá, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. A internet aqui está péssima. Quando a gente liga a câmera, o negócio atrapalha. Eu sou Ana Marta, aqui de Palmas de Monte Alto, da Igreja Batista Filadélfia, ovelha do pastor Paulo Roberto. E eu participo aqui do louvor e sou professora da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Osamo, só falta Osamo agora. Boa noite. Boa noite. Eu sou o presbítero Osamo, da cidade de Palmas de Monte Alto, e congregando hoje na Assembleia de Deus, mas estamos aí junto com a Filadélfia, onde eu nasci, e estamos aí cooperando com a Assembleia de Deus naquilo que a gente pode, naquilo que a gente tem condição de fazer, estamos lá juntos, pregando a palavra de Deus. Amém, amém. Obrigado, Osamo. Deus abençoe. Minha internet que caiu novamente, tá? Vocês vão hoje vamos lutar com a internet aqui. Nós vamos, assim, como o pastor Francisco Carlos já está entre nós, como já apresentei a vocês, é o nosso presidente de honra, né? O pastor fundador do nosso seminário e pastor da igreja, que é mantenedora do seminário, né? Nós vamos ouvi-lo nessa noite, ele que vai estar nos dando a aula. Eu vou aproveitar esse momento e pedir, então, que está entre nós também o pastor Jânio, que é o nosso presidente, né, o presidente do seminário, nesse momento, para ele estar orando em favor do pastor Francisco Carlos, depois o pastor Francisco Carlos tem a palavra. Eu pediria, então, que nós, né, depois, enquanto os pastores estiverem ministrando, o pastor Francisco Carlos, nós fechássemos o nosso microfone, porque daí vai dar mais estabilidade, né, para nós aí na internet. Pastor Jânio, ore conosco e o pastor Francisco Carlos logo em seguida está com a palavra. Ok, então, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia tão especial que o Senhor está nos dando. Queremos te agradecer, Senhor, também por essa oportunidade de estarmos
iniciando mais um semestre no CT Bisba. Senhor, nós compreendemos que tudo isso é graça do Senhor, é dádiva do Senhor para as nossas vidas, e nós queremos te agradecer também pela vida de cada aluno que tem ingressado, Senhor, nessa escola de estudo teológico, nessa busca da preparação para poder servir o Senhor melhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, te agradecemos também, Senhor, pela vida de cada professor, ó Deus, pela vida do pastor Paulo, de Gilvânia, que está cuidando, Senhor, dessa instituição. Nós te louvamos, Senhor. E também queremos te agradecer pela vida do pastor Francisco Carlos, ó Deus, pela visão que o Senhor deu para ele, por esse tempo, ó Deus, já de implantação do seminário, por tantas vidas que têm sido abençoadas, Senhor, através do ensino, ó Deus, da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E agora te pedimos que o Senhor abençoe o teu filho e que nós possamos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele para essa noite. Nós te louvamos mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos alunos, a paz do Senhor Jesus, pastor Paulo, irmã Gilvânia, pastor Jânio, é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite, nessa aula inaugural, e também de ser convidado para dar uma palavra, assim, no começo desse tempo de aulas. E também eu fico muito feliz, porque vamos completar aí 20 anos de CT Bisba, e nós, quando começamos, a gente não tinha tanta visão, né, da bênção do Senhor através dessa instituição de ensino teológico. Hoje, 20 anos passados, é que nós podemos visualizar quanto de Deus, né, está sendo distribuído nas nossas igrejas, formação de líderes, pastores, obreiros. Isso torna meu coração muito alegre, feliz, me dá um novo ânimo para continuar buscando a orientação do Senhor através do seu Espírito para dar à sua igreja aqui na Terra uma visão, um trabalho, um caminho, uma direção que agrada o Senhor. E o CT Bisba é isso aí. É um caminho de Deus aberto nesse sertão para preparar vidas para o reino de Deus. Claro que cada jovem preparado é uma força maior, um potencial na igreja para preparar outras vidas. E como nós precisamos disso nesse tempo que estamos vivendo agora, certo? Então é um prazer enorme estar participando desta aula inaugural e também como professor de uma das matérias que vocês estarão me acompanhando durante esse semestre. Eu quero pedir vocês, se for possível, para abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, quando nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Tira alguns momentos para a gente refletir nessa palavra. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam,
mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu estava pensando no ministério de Paulo, lendo esse texto e pensando na pessoa de Paulo. A gente encontra nas cartas de Paulo, ele não era uma pessoa assim, de muita apresentação. Parece-me que para a cultura romana, né, que espelhava muito na capacidade física, na apresentação do homem, como nós pensamos hoje, o malhado é o melhor, né, é mais bonito. Paulo não era essa pessoa. Não inspirava muita confiança, disseram até que a sua mensagem era fraca, a presença desprezível. Mas Paulo traz para nós aqui uma mensagem que eu acho que é muito oportuno, não só para mim, né, como pastor e os demais colegas que estão me ouvindo e os alunos do seminário que pleiteiam o ministério, é muito oportuno o que Paulo está nos propondo aqui, é uma dependência do Espírito. É uma completa dependência do Espírito de Deus para o exercício do ministério. Quando ele diz que ele não passava nenhuma conhecimento humano, mas ele propôs, nada eu propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. É importante que nós, como mensageiros do Evangelho, tenha em mente que o nosso ministério, a nossa mensagem deve ser fundamentada em Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto, e onde habita toda a plenitude e poder de Deus. Essa realidade apresentada pela Bíblia de Cristo Jesus, o Senhor, ela é a autoridade que deve estar na boca do pregador. Cristo como morto e ressurreto entre os mortos, como autoridade, e é o que Paulo está tentando dizer. Eu não estou muito preocupado, né, em pregar sabedoria, mas a minha preocupação é propor para vocês Jesus Cristo crucificado. Ele mesmo diz isso: eu estive em fraqueza
e em temor e grande tremor. As minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Nós vivemos numa época de muita técnica na pregação, muito arranjo, muito programa, que leva muitos pregadores a crer que é possível alcançar um crescimento da igreja fazendo uma demonstração de conhecimento teológico, às vezes, conhecimento de práticas administrativas, ao modelo humano. Hoje é muito comum falar em coaches, recurso, e é preciso saber como administrar os grupos, a empresa, a igreja, e começamos a assimilar a metodologia humana, jogar para dentro da igreja, almejando um crescimento rápido, mas, na verdade, pode haver, com todo esse movimento, um crescimento, mas é um crescimento que não dá força para uma igreja militar entre as hostes do mal no mundo e que jaz no maligno. Só é possível, como diz o apóstolo, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. É necessário que o pregador, o pastor, o líder, ele tenha uma intimidade com o Espírito de Deus, que é capaz de trazer para você, para mim, essa condição de ministrar, ir ao coração do homem, descortinar sua necessidade e libertá-lo. Porque a pregação do Evangelho vai muito além de espírito, de poder, de sabedoria. É uma mensagem que pode ter a sabedoria humana, mas ela precisa ser revestida com o poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Eu não tentei convencer ninguém com sabedoria humana. E eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Mas é uma demonstração de espírito e poder. E se você acompanha o ministério de Paulo, você vai perceber a presença dele em várias civilizações, em vários contextos diferentes de cultura, uma demonstração da presença poderosa do Espírito de Deus. Por que não apoiar, não aceitar, não colocar em prática só a sabedoria que podemos adquirir hoje nas universidades e faculdades, até mesmo no seminário? Por que não só ela? Porque essa sabedoria não é capaz de demolir os alicerces de um mundo que jaz no maligno. Não é impossível. Só a presença do Espírito de Deus na vida do pregador, e isso, claro, custa um preço, muitas vezes, de renúncia, dedicação, obediência, oração. É um compromisso que sobrepõe qualquer outro compromisso, ou seja, dependência total de Deus. Fidelidade e obediência são condições que não podem, de forma alguma, ficar fora da vida de alguém que está buscando a condição de ser um pregador, um ministro do Evangelho, alguém em cuja vida repousa outras vidas, aguardando uma ajuda que muitas vezes só os céus podem transmitir, e você seria esse vaso que Deus quer usar, meu querido jovem, meu querido aluno, que me ouve nesse momento. A sabedoria que nós pregamos não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do alto, emana daquele que é o Pai da luz, que não há mudança nem sombra de variação. Não é encontrada entre os homens sábios. Não desprezamos a sabedoria humana, mas não apoiamos nela para realizar a obra de Deus. Não é bem assim que nós pensamos.
Outra coisa interessante, a proporção que você vive uma vida voltada para o interesse do reino, dependente do Espírito Santo, no desenvolver do seu ministério, o próprio Espírito lhe revelará dia após dia os caminhos que você deve seguir dentro do ministério que você está desenvolvendo. Nem tudo é claro para um pastor quando está na frente de uma igreja. E com toda a experiência que ele possa ter, muitas vezes aparecem coisas novas que ele precisa dessa orientação do Espírito Santo. Por isso, Paulo está dizendo para nós, né, que há coisas que o olho não pode ver, o ouvido não pode ouvir e nem passa pelo coração do homem, mas Deus pode nos revelar. Deus pode nos dar. E tem uma coisa interessante que eu posso experimentar isso no dia a dia, com você também, é que quando nós somos dependentes do Espírito de Deus para fazer a obra de Deus, isso aqui eu não tô levando nada de forma espiritualizando nada, mas colocando dentro de um contexto bíblico, essa dependência do Espírito de Deus, quando nós fazemos isso, há uma revelação no dia a dia para você solucionar os problemas intrincados da igreja, difíceis da igreja de ser resolvidos. Então, o próprio Espírito vai lhe conferir uma sabedoria e lhe conduzir nesses caminhos, né, no mundo espiritual, para que você possa solucionar os problemas da igreja no dia a dia, não correndo o risco de fazer as coisas simplesmente como você entende, ou como você leu em algum livro, mas conforme a orientação do Espírito Santo. Eu sei que isso que eu estou te falando aqui é uma experiência que só é possível vivenciar quando você parte para a prática do que eu estou acabando de dizer e que Paulo está tentando explicar para nós na sua carta. Então, Deus nos deu do seu Espírito para que pudéssemos entender como podemos conduzir a igreja, que é o corpo de Cristo, no mundo de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta aversão, porque o mundo não aceita o Evangelho, o mundo não aceita a Bíblia, o mundo não aceita o cristão, o mundo não aceita o ministério pastoral, mas com tudo isso ele continua sendo algo visível. Por quê? Porque temos muitos figurões que pregam o Evangelho? Não, porque o Espírito de Deus é que zela pela mensagem do Evangelho. E como pastores, como líderes, como aspirantes ao ministério, nós precisamos depender da orientação do Espírito de Deus. Mesmo porque o próprio entendimento bíblico, a própria sabedoria que eu tenho que ter para pregar tem que sair das páginas da Bíblia, que é Espírito e vida. Então, não é possível eu deixar de lado o ministério do Espírito e tentar me doutorar na letra, na palavra, no conhecimento, porque não vou realmente passar aquilo que Deus quer que passe. Conhecimento intelectual é uma coisa e conhecimento espiritual é outra coisa totalmente diferente. Por isso, precisamos buscar, dia após dia, esse relacionamento íntimo com o Espírito de Deus. O próprio Jesus disse assim, ele vos ensinará todas as coisas. E a igreja hoje precisa voltar novamente ao ministério do Espírito para poder fazer um trabalho e descortinar um mundo que cada dia que passa aumenta mais a incredulidade, a oposição ao Evangelho. Não tem como intelectualmente, mesmo com conhecimento bem profundo das Escrituras Sagradas, sem a presença do Espírito, podemos descortinar um mundo que a cada dia mais se torna incrédulo, perverso, não aceitando de forma alguma essa mensagem que nós pregamos. A menos que o pregador
aquele que crer, volte para a dependência do Espírito de Deus. Aí, creio eu, né? Temos muitas experiências próprias disso, aí nós podemos invadir o arraial do inimigo e de lá arrancar vidas para a presença de Deus. A minha oração como pastor, como colega, como amigo, é que esse grupo de jovens que estão no seminário do CT Bisba dê muita atenção ao ministério do Espírito, na sua vida pessoal e também na sua igreja, e comece a ensinar isto. E você verá no dia a dia o que vai acontecer através de você pregando, buscando orientação do Espírito, passando para diante para aqueles que dependem da sua mensagem, do seu ministério, da sua pessoa, do seu ensino. Isso é... Quando eu comecei meu ministério, a minha esposa, claro que a gente não tinha experiência, o conhecimento que temos hoje sobre a igreja, isso era algo que estava muito distante da minha visão, do meu conhecimento. E a proporção que o tempo foi passando, eu fui percebendo a necessidade de uma dependência muito grande do Espírito de Deus. Mesmo porque eu não fiz um seminário como vocês estão fazendo hoje para começar o ministério. Eu comecei o ministério sem um seminário, para depois que eu vim fazer para minha esposa. Aí você pergunta, então como é que o senhor pôde desenvolver o ministério e hoje somos pastores de uma das maiores igrejas da nossa convenção? Como é que pôde conseguir isso? O senhor não fez o seminário. Confesso para você que é difícil de responder essa pergunta se eu deixar de lado a orientação do Espírito Santo. Foi ele que fez isso na minha vida, né? E eu posso imaginar o trabalho que eu dei ao Espírito Santo para compreendê-lo. Eu posso te dizer uma coisa, que eu devo ter dado muito trabalho para o Espírito Santo, muitas vezes me dirigir, me orientar, né? Abrir meus olhos, abrir meu entendimento para ministrar, para pregar. E eu digo para você que eu já vi Deus curando, fazendo milagres, né? Que muitas vezes eu nem sabia por que Deus estava fazendo milagre. O certo é que eles estavam operando, né? Através... Quantas vezes a minha esposa orou, Jesus curou. Pessoas com câncer. Nós temos na nossa igreja, na nossa congregação, irmãs que foram curadas de câncer no intestino, porque o Senhor operou. Ela orou, aí você, puxa vida... E os irmãos não tinham um seminário, não teve uma orientação, faltou para pregar. Não, nós não tínhamos o conhecimento do seminário na época, mas tínhamos uma dependência. Fala aqui com muito, eu falo isso com muito temor e tremor, né? Sem nenhuma vaidade, Tínhamos uma dependência do Espírito de Deus, como temos até hoje. Mas naquela época parece que a necessidade era tão grande que orar para todos os lados e vou buscar de quem? Então, o Espírito de Deus, ele fazia a obra de forma maravilhosa. E eu sou testemunho de pessoas curadas de câncer, de leucemia, porque alguém estava operando através de nós. Portanto, é preciso depender do Espírito de Deus inteiramente. Isso não é espiritualizar, é depender, é diferente. Depender é você dizer assim, olha, eu não posso fazer, eu não tenho fazer, eu não sei como fazer. Eu preciso que o Senhor me ensine. E eu confesso a você que Deus ensina. Porque em mim aconteceu isso. Vocês vão se entenderam? É muito importante. O que Paulo está dizendo aqui, Paulo está tentando despir dele. Paulo era um homem culto. Mas ele está dizendo, eu me despido do que eu podia ter, de cultura, de conhecimento, e dependi do Espírito de Deus para fazer a obra. Então, eu sei que muitos de vocês são pessoas cultas, têm conhecimento, têm faculdade, mas eu confesso a você que sem o Espírito isso aí não funciona. Some-se a isso a presença poderosa do Espírito e essa dependência. Quando eu falo, o que é depender do Espírito de Deus? É ser como Jesus, humilde, e sem ele eu não posso fazer nada.
eu preciso dele, e eu preciso fazer a obra porque eu fui chamado para isso, eu tenho convicção disso. Então, não posso fazer sozinho porque me falta muito conhecimento, mas aí Deus entra. É tão real a pessoa do Espírito Santo na vida de um homem que o deseja, que é impossível ignorá-lo, é impossível não vê-lo na sua própria vida. Que Deus possa ajudar-nos, a mim, que continuo no ministério com a idade que eu tenho. Comecei com 25 anos com você, estou com 76. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu amo o desafio. E está dentro de mim. E eu sei que não sou eu, é Ele, é o Espírito do Senhor. Eu amo o desafio. Eu estou vendo aqui o pastor Tabó, está conosco aqui. Né? Aqui. Bom te ver, querido. Viu? Obrigado. Você deixou um gostinho de querer mais, viu? Pode se preparar. Amém. Viu? Então, o homem que é usado pelo Espírito de Deus, ele gosta de desafio. Ele não tem medo. Enxerga um pouquinho longe. Quem sabe enxerga um pouco mais longe do que muitos, né? E eu costumo dizer para os irmãos que quando você trabalha para o Senhor no ministério do Espírito pela fé, você arranja muita encrenca. Arranja algumas encrencas. Mas eu digo encrenca no meu modo humano de falar. Mas é justamente quem aventura no mundo que a mente humana não compreende, claro que é uma aventura. Mas no andar da carruagem, o Espírito do Senhor vai te revelando e mostrando coisas novas e coisas bonitas e coisa poderosa. E aqui cumpre o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e ele passa pelo coração, o Espírito de Deus vai nos mostrando, revelando e vai criando. E quando pensa que não, você está no meio de um grande mar de bênção e coisas foram feitas. E ele fala, mas como é que isso foi feito? Ah, foi feito assim, desse jeito assim. E é bem para te perguntar, para você dar uma aula de como você fez, você não sabe dar aula, porque foi feito pelo Espírito Santo, não foi por você. Dependência do Espírito de Deus é depender mesmo dele. Amém? O nosso conhecimento humano, nessa circunstância que eu estou falando aqui, fica meio muleta. Você anda com os pés do Espírito, o olho do Espírito, a voz do Espírito, a mente do Espírito, e Deus faz a obra. Um abraço para cada um e bons dias de aula pela frente, né, pastor Taborda? Amém. Bons dias de aula para frente, bom aprendizado, bom encontro com Cristo e o seu Espírito, e vocês verão no final do curso com grandes coisas Deus fará. Agora, deixa eu terminar falando uma coisa para você. Você está me ouvindo, por exemplo, agora. Estou sendo assim bem simples, né, tentando contar um pouco da minha experiência. Mas há uma coisa que você precisa fazer, porque Deus vai usar gente que trabalha. Não fique de braços cruzados na sua igreja. Participe do ministério da sua igreja no poder do Espírito Santo. E você vai ver quanta diferença você vai fazer juntamente com o seu pastor lá no ministério local da sua igreja. Experimente. E depois você me conta essa história. Se Deus não usa você de maneira poderosa pelo seu Espírito, só está aguardando alguém que crê e se disponha e se coloque nas mãos dele. Amém? Deus te abençoe. Um abração para todos. Amém? Amém. Pastor Taborda, um abração para você. Pastor Paulo, um abraço. Obrigado. Privilégio meu. Desculpa que eu cheguei atrasado. Olha, a minha esposa está aqui querendo te ver. A minha esposa está mandando um abraço para a irmã Leda. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Está aqui do meu lado, aqui, ó. Está aqui do meu lado. Ela está meio enferma aí, pegou chikungunya. Oh, Jesus. Paz, irmã. Feliz venir, Pai do Senhor. Paz. Amém. Glória a Deus. O pastor Liserim foi diretora do nosso seminário por longos anos. Muito obrigado pela presença, pastora. Sempre bem-vinda. Obrigada. Também. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Francisco Carlos, muito obrigado por esta palavra
tão forte, tão abençoada, eu creio que enriqueceu todos nós, né? Minha internet aqui oscilou bastante, mas eu vou depois ouvir a gravação, porque a palavra muito abençoada, né? Eu creio que todos vocês foram enriquecidos com esta palavra. Continuamos às ordens, estamos aqui às ordens. Tá pra... Muito obrigado, pastor. Nós sempre recorremos ao amado aí, pode ter certeza. Amém. Mas... Pastor Taborda, um abraço, Deus lhe abençoe. Obrigado, pastor, igualmente. Amém. Pois é, pastor, obrigado por ter entrado na nossa sala também, pastor Taborda. Eu vou pedir para o pastor Taborda, que é um dos nossos professores também nesse semestre, para estar orando conosco, né, pedindo a bênção por esta palavra, e depois nós vamos ter um momento assim, de mais de informações. Pastor Taborda. Amém. Vamos orar, então. Um prazer estar com vocês. Eu queria estar desde o começo, mas eu tive que levar a Leda no médico. Chegamos agora em casa. Mas é um privilégio poder estar aqui. Pastor Francisco Carlos, foi bom estar com vocês. Pastor Paulinho, pastor Jânio. Foi uma alegria muito grande estar com todos vocês. Vamos orar, então. Pai eterno, eu louvo o teu nome porque eu sei que tu és um Deus que responde às orações, tu és um Deus de poder, Deus de milagres, como foi pregado aqui, Senhor. A tua graça é suficiente, poderosa, transformadora, curadora, Pai. Nós louvamos o teu nome por quem tu és e porque não somente por aquilo que tu fazes em nosso meio. Nós te adoramos porque tu és o nosso Salvador, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Abençoa cada um dos nossos alunos, ó Pai. Abençoa cada um daqueles que querem aprender a trabalhar na tua obra, a trabalhar para ti, e que cada um aprenda, Senhor, o segredo da dependência de ti, o segredo de estar nas tuas mãos e saber que é tu mesmo que fazes através de nós esta grandiosa obra que se vê em toda parte. Abençoa os teus servos, os teus vocacionados, que eles possam sentir cada dia a tua boa mão, a tua presença e, acima de tudo, a tua direção para seus atos e suas atitudes. Abençoa o nosso seminário, abençoa o pastor Paulo na direção desta casa, que a tua graça, Pai, os revista completamente de poder e unção, em nome de Jesus. Amém. 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 Caiu, Paulinho. Hein? Ele eu vou fechar porque eu vou guardar o carro. Ele deve ter caído aí. Deixa eu aproveitar, então, dizer que foi muito bom estar com os irmãos esse tempo na Bahia, deixou saudade. Gostei demais de estar aí com vocês. E creio que cresci um pouco também espiritualmente aí com os irmãos. Foi bom ter o irmão aqui, foi muito bom. Vamos orar para preparar um outro tempo daquele, viu, pastor? Amém. Vamos orar, depois a gente ia ter contato depois para a gente... Tá bom. Viu? Amém. Amém. Esse ano eu quero fazer um trabalho assim, com liderança, viu? E eu quero contar contigo, viu? Prazer, pastor. Viu? Com muito prazer. Nós vamos programar isso direitinho para a gente botar para frente. Tá bom. Amém. Amém. Irmã Giovana, Deus abençoe. Irmã Giovana, muito obrigado. Amém, pastor. Eu conto contigo nas outras aulas, viu, irmã Giovana? Olha, estamos juntos aí. Fé em Deus. Meus irmãos, estou aqui pela misericórdia, né? Minha internet aqui está caindo toda hora. Já caiu, acho que pela quarta vez. Muito obrigado, Taborda, por muita oração. Vamos tentar ver se a gente consegue, se eu consigo aqui continuar. Preciso compartilhar uns slides com vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui, em nome de Jesus. Ok, meus queridos, vocês conseguem ver meus slides? Opa. Tá vendo, tá ótimo. Certinho. Tá dando? Bom, vou passar algumas informações para vocês, né, que é importante. Os antigos já conhecem, os novos vão poder, assim, então, anotar essas informações para a gente, falando um pouquinho do funcionamento do seminário. A secretaria nossa atende presencialmente todas as manhãs, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Tá? Então, sempre que vocês quiserem fazer contato, a irmã Giovânia está na secretaria lá de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira.
para tirar as dúvidas de vocês, para consultas, enfim, pode acionar o WhatsApp, se precisar pode, né, às vezes é possível ligar também, tá? O nosso número é esse que está aí, 3535, tá? E o e-mail para o contato com a secretaria é esse, ctbisba@hotmail.com, tá? É contato do seminário. Site, né, o ctbisba.org, tá? Vocês já acessaram lá para fazer matrícula, então vocês lá têm mais informações sobre o histórico do seminário e alguma coisa que queiram conhecer. Falando um pouquinho a respeito dos pagamentos, faltou uma... Bom, nosso curso é um curso de 3 anos a 3 anos e meio, num total de 80 créditos, tá? Então, durante 80, para alguns dá 3 anos, outros 3 anos e meio, vai depender muitas vezes da sua grade, se alguém que fez curso superior, a gente abona algumas disciplinas, tá? Os valores aqui estão para vocês terem conhecimento, são R$50. Valores para quem entra no início do ano, em janeiro, tá? Quem entrou no meio do ano agora vai pagar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá, ok? Mais a matrícula que você já pagou. As mensalidades são feitas por Pix, tá? O Pix do seminário é ctbisba@gmail.com, tá? Junto com a mensalidade no mês de agosto, tá? Ela sempre, o vencimento a gente coloca no final do mês, no dia 28, ok? Alguns eventos, tá? Que nós vamos ter, este ano vai ser em setembro, nós vamos ter uma conferência teológica missionária, nos dias 7 a 10 de setembro, aqui na Igreja Batista Filadélfia, em Guanambi. Quem vai estar ministrando para nós é o pastor Valdemir Lima, que foi o primeiro diretor do nosso seminário, né? Foi um dos fundadores. O senhor vai ausentar da sala. 7 de... Oh, Jesus. Travando. A internet está horrível. No dia 9, que é um sábado, tá? Nós estaremos comemorando os 20 anos do seminário. Tá? Então, assim, a gente vai estar convidando os ex-alunos, os pastores que estão no campo, que passaram pelo nosso seminário, que são diversos, vários professores. Nós queremos contar com o maior número possível de pessoas, né, de irmãos, de alunos, de pessoas que estão envolvidas, vinculadas ao seminário, para a gente celebrar, né, os 20 anos de existência do nosso seminário. Tá? Então, isso será no dia 9 de setembro. Também, dia 26 e 27 de setembro, nós teremos um simpósio de teologia da JET. Eu logo vou estar explicando o que é a JET. Então, esse simpósio vai acontecer nos dias 26 e 27, que é uma terça e quarta-feira. Tá? Esse simpósio será online, porque vai reunir todos os seminários da denominação, ou todos os seminários vinculados à JET, inclusive alguns seminários que estão fora do país, né? Como na Espanha, acho que no Peru, os alunos vão estar também compartilhando com a gente o Paraguai, né? Desse simpósio online. Quem vai estar ministrando é o pastor Paulo Mendes, tá? Que é o diretor do seminário na Espanha, ok? Aqui está o banner para vocês conhecerem, que então, eles já nos divulgaram a programação. No dia 26, vai ser a apresentação da década teológica. Nós estamos trabalhando com uma década teológica, ou seja, a partir deste ano até 2032. Cada ano será trabalhado um tema, tá? E porque nós estamos celebrando, né, esse ano, 70 anos de educação teológica. Tá? 70 anos de educação teológica.
Então, no dia 26, o pastor Paulo Mendes vai estar apresentando essa década teológica e vai estar ministrando para nós, né, uma palavra sobre desafios da vocação ministerial. No dia 27, na terça, ele vai falar sobre alternativas da vocação ministerial. E depois teremos um workshop com o pastor Cléo Bollock, tá bom? Então, essa é a programação que ela para todos os alunos e professores, tá? Então, todos estão convidados a participar, nós vamos estar divulgando depois o link para vocês entrarem nessas 2 noites, né, e participarem, tá, deste evento que vai ser de suma importância, fazendo parte desta década, né, de teológica, né, celebrando, então, comemorando 70 anos de educação teológica da denominação. Tá ok? Eu vou... Aqui faltou alguns slides, só um instantinho, gente. Deixa eu voltar aqui para nisto compartilhamento, só um instantinho, porque eu peguei isso aqui no meio do caminho. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Então, o primeiro slide deveria ser este. Aqui está o nosso horário, tá? O programa das disciplinas desse semestre. Qual é, né? Então, na segunda-feira, tá? Nós vamos ter alternado. Então, começando na segunda-feira, na próxima segunda-feira, que vai ser o dia 7, tá? Nós vamos ter aula com a professora Débora Laiane, que já se apresentou. Ela vai estar falando, nos ensinando sobre metodologia do trabalho científico, tá? Alternado, na outra segunda-feira, dia 14, então vai ter aula com a professora Valdirene, de português, a língua portuguesa, tá? É um programa específico para pastores, para pregadores, tá? Que é nas quartas-feiras, a começar agora, no dia 2, tá? O link já está disponível no grupo para vocês. Vamos ter eclesiologia com o pastor Jânio. Misericórdia, Jesus. Está caindo a internet demais. Ela vai voltar. Vamos trabalhinho ali. Aí. Negócio. Opa, voltou, graças a Deus. Pronto, voltou, meu Deus do céu. Só misericórdia. É uma luta. Você aonde, queridos? Vocês ouviram até onde? Até o pastor Jânio, eclesiologia. Eclesiologia, pastor Jânio, né? Então, na quarta-feira começa a aula já nessa quarta, dia 2, tá ok, pessoal? Tá? Depois, na outra quarta, na quarta seguinte, dia 9, teremos aula com o pastor Francisco Carlos, de Teologia Pastoral, tá? Dia 9. Na quinta-feira, é só para o pessoal do 4º ano, tá? O curso avançado. Nós vamos ter Fundamentos de Educação Cristã, com a professora Gilvânia, ok? E na sexta-feira, nós teremos... No dia 4, agora nessa sexta-feira, Teologia de Missões com o pastor José Aldeiro Taborda. E no dia 11, nós vamos ter Missiologia, tá bom?
semana uma disciplina, outra semana outra, tá? Sempre é assim que vai funcionar esse semestre o nosso curso. Depois vocês podem fazer perguntas. Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo. As aulas online, tá? A orientação para a gente é essa. Nós estamos falando todo o semestre. Se fazer perguntas. Conexão não está boa, eu vou fechar, mas assim que fique atento que o professor pode chamar para um comentário, para uma pergunta, e você, né, interagir e participar. Nosso curso é online, então a aula é ao vivo, tá certo? Uma outra orientação, então, o seu microfone, você mantenha fechado, foi como funcionou hoje, né? Fechado, porque daí melhora a conexão para todo mundo, não tem interferências, e quando o professor solicitar, você abre, tá? Essa é uma orientação para a gente poder funcionar com e tal, você pode, né, entrar ali e pedir para acenar, né? Então, aí você vai poder, então, assim, estar participando da aula, tá certo? Vamos lá. Próximo. Pastor? Oi? Pois não, Eu queria falar, aí quando chegou aí na aula, manter a câmera aberta, eu gostaria de falar algo aí, pode ser agora ou deixa para depois? Ixi, agora... Pronto, travou, voltou agora. Ixi, travou de novo. Ô, Jesus. Pronto, tá ouvindo, pastor? O microfone está fechado. Uhum. Aqui para mim. Pode falar. A internet acho que travou aqui novamente. A sua travou mesmo. Eu queria falar sobre do período das aulas. Eu queria falar o seguinte, eu queria chamar a atenção dos alunos para no período das aulas, eles ficarem atentos às aulas, né, ao conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. Por quê? Porque a aula pela plataforma, ela já não é tão fácil, porque é muito cansativo. Mas se você não estiver atento ao que está sendo dado, o conteúdo que está sendo passado, você não vai absorver nada, você não vai aprender nada. E se você estiver distraído no ambiente que a sua câmera estiver ligada, você não vai aprender nada. E isso acontece muito, sabe por quê? Eu tenho experiência disso, porque estou dando aula, eu chamo aluno 5, 6 vezes, o aluno não responde. Isso significa que a câmera está ligada e o aluno não está lá. Então, o que eu quero dizer para você sobre isso? É porque isso é uma falta de compromisso e de lealdade com o professor. Se eu tenho aquele horário de aula, eu preciso separar o meu tempo, preparar todo o ambiente que eu vou estar sentado para assistir a aula. Eu tenho que tirar todas as distrações e eu tenho que me dedicar àquela aula. Porque você não está na aula presencial, mas você está numa plataforma que tem um professor, que ele tem um compromisso com você, e ele não faz uma outra coisa a não ser preparar o conteúdo, orar por você, orar pela aula, preparar o conteúdo, e sentar na frente só para passar esse conteúdo para você. Para o professor também não é fácil, e a gente entende que para o aluno também não é fácil, porque todo mundo trabalha o dia inteiro, não é? É muito cansativo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque
quando os trabalhos são passados, tem pessoas que respondem o trabalho que não tem nada a ver com aquilo que foi passado. Sabe por quê? Porque quando está aqui agora mesmo, a gente está aqui no culto, na aula inaugural, um culto, a pessoa está fazendo outra coisa em outras plataformas. Então, isso é uma falta de compromisso. A palavra do Senhor diz que Deus tudo vê. Isso significa que você não está se dedicando àquilo que foi proposto e aquilo também que você não fez a matrícula, pagou sua matrícula, você sente que você tem um chamado de Deus, você quer se preparar para o chamado, você tem que se dedicar, você tem que investir tempo, você tem que ter compromisso, ser leal com os conteúdos, leal com o seu professor, que está ali disposto a cuidar de você, está disposto a passar o conteúdo para você, está disposto a colaborar com o seu crescimento. É isso que nós queríamos pedir, porque com os professores, a direção do seminário, a gente sempre conversa entre si e a gente vê isso muito na plataforma, entendeu? Nós gostaríamos de pedir que vocês se dedicassem naquilo que está sendo passado. Sentei para assistir aula, estou aqui assistindo aula. Eu estou aqui no culto, eu não estou lá na internet, fazendo outras coisas, né? No WhatsApp, conversando com o fulano, segundo. Por quê? Porque tem uma pessoa falando comigo aqui. É como se, por exemplo, eu chego na igreja, tem um pastor pregando, eu estou falando nas laterais, não estou nem aí, porque o pastor está falando lá, isso é uma falta de compromisso, de ética, entendeu? Então, a gente, como adultos, né, a gente precisa atentar para essas questões, entendeu? Era só isso. Obrigado, professora Giovânia. Muito obrigado. Vamos... Então, vocês entenderam, né? Então, alguém depois quiser fazer algum comentário ou perguntar, tem liberdade. Vou prosseguir. Então, você deve pode utilizar o chat também, né? Vocês aqui alguns já interagiram e tal. Manda sua mensagem, faz sua pergunta, né? Nos aulas, elas ocorrem pelo sistema remoto, tá? Na plataforma Zoom. Então, a gente toda semana posta o link da aula lá dentro do grupo da disciplina. Então, nosso sistema, como eu falei, é remoto, não é a EAD, a aula é ao vivo, tá? Então, você tem que entender, por isso que a Giovana passou essas informações para você, porque o nosso sistema de aula não é o sistema remoto, que você assiste a aula quando pode ou quando quer. Você tem que entrar em sala para interagir com com a turma, tá? O link, como já falei, vai estar sempre disponível no grupo da disciplina. Então, cada disciplina forma um grupo, porque o link da aula vai ali, tá? Vai ser postado ali para o dia de aula, certo? Você tem que tomar, então, cuidado, né, com as faltas, porque você pode faltar apenas por um motivo justificável, certo? Então, é bom informar quando você não vai poder assistir a aula e estar atento ao limite das faltas também, né? Então, nesse semestre, podemos dizer que o limite de faltas é de 2 encontros para cada disciplina. Gravadas, elas estarão disponíveis no canal do YouTube, tá? Nós temos um canal no YouTube, onde são postadas as aulas lá, tá? No sistema privado, tá? Então, por isso que você precisa informar o e-mail que você tem cadastrado no Google, tá certo? Você manda para a gente esse e-mail que a gente vai, então, colocando lá para o seu e-mail para você poder assistir a aula, tá? Então, o link vai ser postado também no grupo da disciplina, tá bom? Termina a aula, a gente já baixa para a plataforma do YouTube, ok? Então, você também vai receber, vai ser postado no grupo, todas as disciplinas tem uma apostila PDF, é mais para você tá? Usados em sala de aula. Mas a postura... Também, aí outra vez.
Caiu mais uma vez, gente. Eu parei Vocês entenderam até onde? Sobre as apostilas em e-book lá. Oi. Outra vez. Desculpa, gente. Desculpa Os mesmo. slides serão postados pelo professor. Hoje tá a coisa que fui premiado hoje. A internet que nunca deu tanto problema como vem dando essa semana. Um provedor que está acontecendo. Então, falei, né, que você vai receber no grupo, a gente posta em cada grupo a apostila em formato PDF para você imprimir, tá? O e-book para quem gosta de ler no computador ou no tablet, tá? E os slides a gente não promete, mas cada professor, dependendo do professor, o professor ele pode disponibilizar ou não os slides, tá bom? Nós dispomos de livros, nós pedimos, assim, geralmente, que os livros da disciplina a gente tenta baixar na internet e postar na biblioteca virtual do seminário. Aí você solicita o acesso à biblioteca, a gente manda para você o link, tá? E depois você autoriza e entra lá na biblioteca onde estão os livros para as leituras obrigatórias do semestre, tá? A gente procura disponibilizar todos os livros que possíveis, a gente disponibiliza lá na biblioteca virtual do seminário que está, tá? Que a gente manda o link para vocês. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, esteja atento a essas regras, tá? Para você ter uma boa aula, você ter um bom aproveitamento, né? Como já foi dito aqui, procure, né, se comprometer, né? Aquele tempo da aula você dedica para isso, porque eu tenho certeza não está aqui, que eu já falei, não encontro presencial, tá? No mês de julho. Então, desde já, vocês vão agendando o mês de julho. De alguns dias, vamos divulgar a época do evento, para você já ir se preparando, tá? Para o ano que vem, participar do evento presencial. Esse ano, graças a Deus, tivemos um bom grupo de alunos e professores, quase todos os professores estiveram presentes para esse evento, né, presencial no acampamento da Igreja Batista Filadélfia de Guanambi. Bom, vou abrir agora para perguntas, tá? Que vocês ainda têm alguma dúvida, alguém poder abrir o microfone e fazer a pergunta aí para a gente estar respondendo, certo? Com alguma dúvida, queridos? Com relação ao funcionamento do seminário? Pastor? Sim, Robson. Eu não estou te ouvindo, Robson, mas pode repetir, porque eu não sei se a conexão não está muito boa para mim aqui hoje. Se o Giovana estiver ouvindo, pode respondê-lo. Por exemplo, se puder assistir a aula e Sim. assistir a aula no YouTube depois. Aula no YouTube depois, não. A aula é presencial, porque não é AD, não. Para assistir no YouTube depois, não. Você é aqui, não é AD. Né, pastor? É porque travou, pastor, sua fala aí voltou. Ah, sim. Robson, você consegue me ouvir? Agora eu estou ouvindo, porque caiu. Ah, sim. Então, você pode repetir a pergunta? Pastor, a pergunta que eu fiz foi o seguinte. Eu entendi o senhor falando que a aula é presencial. Mas, por exemplo, eu mesmo viajo muito. Aí tem dia de segunda-feira que eu estou em viagem. E aí eu não posso participar da aula. O que, se eu assistir pelo YouTube, eu mesmo assim eu vou receber falta? Para mim aqui, você fala que viaja muito, não é isso? É isso. Tá. Então, veja bem, assim, o interesse nosso é que você aprenda. Então, o conteúdo que é passado em aula, por exemplo, geralmente a gente passa alguma coisa, porque então se limita à apostila e ao e-book. O professor, né, porque esses e-books e as apostilas, elas vêm da JET, da Junta de Educação Teológica, para nós. Mas todo professor, ele geralmente aprofunda o conteúdo, ele amplia o conteúdo, né? Então, às vezes é passado o conteúdo, às vezes uma leitura naquele dia também, para a semana seguinte. Então, é importante que você participe da aula online para você ter acesso a esse conteúdo
Entendi. Tempo de curso, você tente ver, porque isso vai te enriquecer no ministério, é um investimento que você está fazendo no seu ministério. Então, muitas vezes é necessário a gente, né, fazer uma revisão das nossas prioridades, né? O seu ministério é prioridade? É, mas ele é muito envolvente. Então, muitas vezes você tem que rever suas prioridades para poder dar prioridade e focar, então, nos estudos, porque isso vai melhorar o seu desempenho, vai te trazer crescimento, vai ter um ministério mais abundante, tá? Mas, assim, então, você tem que fazer esse controle das faltas, né? No caso, e você pode levar o celular, que isso acontece, às vezes a gente está... e de onde eu estou, às vezes dou aulas, de um hotel, enfim, a gente faz isso para não faltar com o compromisso naquele dia. Tá? Então, assim, eu pedi esse esforço da parte de vocês. Agora, aí vem uma eventualidade de não ter como, a internet cai, está ruim, a aula vai estar gravada para você assistir depois, e o importante mesmo assistindo, você pode ficar ouvindo algumas vezes, né? Você pode ouvir quantas vezes quiser para poder reter o conteúdo. Respondi, Robson? Irmão Robson. Entendi, pastor. Muito obrigado. Muito útil, muito importante. Pergunta, queridos? Ô, pastor, sim, nós vamos ter, no caso, o avançado, quem está fazendo o avançado e o médio, é aula a semana inteira, né? Então, se tiver do médio, geralmente o pessoal do médio que está fazendo o avançado já está na reta final, né? Está no terceiro ano para frente já, né? Então, não vai ter, possivelmente... disciplinas, vai ser aula praticamente todas as noites, né? Menos na terça-feira. Né? Agora, como no avançado, no curso grego. Então, acho que exegese vai ser presencial, hebraico possivelmente também. Então, você vai, se não vai ter esse período, quando vai ter aula, no mês que tem aula presencial, não tem aula durante a semana, né? Não vai acumular duas coisas, não, para vocês. Certo, Marta? Certo, meu irmão. Obrigado, esclarecer. Esclareceu, né? Então, tá bom. Alguém mais gostaria de perguntar? Essa é a hora de esclarecer as dúvidas, gente. Pode perguntar, se tiver alguma dúvida aí. A hora é agora. Sem nenhuma dúvida? Sim, pastor Clemente. No meu caso, como eu fiz algumas matérias no início, até do básico, quando iniciei, quando o pastor Peter estava aqui em Candiçados, eu fiz aqui o seminário aqui em Candiçados, e com algumas matérias sobre me eliminar. Eu tive que viajar, tive que mudar da cidade. Eu queria saber o seguinte, se tem como a gente recuperar essas matérias que eu já dei início. E também eu fiz matérias em outros seminários também. O pastor Adilton me falou que eu deveria buscar a carga horária para estar vendo se bate com a da CETEBISBA, para a gente estar eliminando. Seminário credenciado, né? Deixar isso claro para vocês. Então, o nosso seminário hoje está habilitado para preparar os pastores ordenados receberem a ordenação da junta, da União de Ministros Batistas Independentes. Da JET, né, para obter o credenciamento do curso. E a orientação que nós temos por parte da Junta de Educação Teológica é que
quando o aluno ele já passou de 5 anos, de 6 anos melhor, que ele fez o curso, que eu não olhei, não tenho o seu histórico agora para saber quando o irmão estudou. Então, se já passou de 6 anos, tá? Algumas disciplinas vamos ter que avaliar, vai ter que fazer um nivelamento, ou então os conteúdos mudam, né? A ementa muda. Então, nesse caso, eu ficaria com déficit naquela... Algumas disciplinas, por exemplo, a gente faz um nivelamento, tá? Porque às vezes a gente faz uma prova, né? Geralmente a secretaria, né, do seminário te manda uma prova com algumas perguntas para ver o que você ainda conhece a matéria. Às vezes te recomendo uma literatura, uma apostila e tal, né? Manda alguma aula gravada para você, né, atualizar o seu conteúdo, tá? Porém, outras disciplinas que tem pesquisa mais recente, aí o prazo que a gente dá para a gente considerar é esse de 6 anos, tá? Então, a gente vai estar olhando isso aí para você, tá bom? Aí, aquilo que você já fez, de fato, como o seminário é um só, está abonando as disciplinas que foram feitas, correto? Obrigado. Então tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Todos estão cientes? Giovânia, você teria alguma coisa a acrescentar aqui com relação à secretaria, aos avisos? Não, pastor, era só isso mesmo aí. Isso? Só isso. Tá. Pastor Jânio, nosso professor e pastor presidente... Com licença, pastor. Oi, sim, Débora. Pastor Paulo. Não sei se vocês chegaram a comentar sobre horário de funcionamento à noite, por exemplo. 7h30, inicia, intervalos e tudo mais. Tá. Boa pergunta. Tá? A previsão do horário das aulas, muito boa pergunta, Débora. É o início 7h30, tá? 19h30, e o encerramento... por fazer os teus compromissos antes de 7h30 e após as 10h30, tá? Nem sempre o professor usa todo esse horário, tá? Pode depender, porque às vezes, dependendo, ele vence o conteúdo antes das 10h30, a aula se encerra antes disso, tá? Então, mas o período normal é esse, é de 7h30 da noite às 10h30 da noite, tá? Geralmente, dificilmente o professor passa desse horário, né? Dificilmente, às vezes, uma situação, né, anormal que isso vai acontecer, mas você deve contar, então, com esse tempo previsto para as aulas. Tá ok? Muito obrigado, Débora, por nos perguntar. Mais alguma outra pergunta, Disponha, pessoal? pastor. Sim? Disponha. Vou fazer contato com você, viu? Que eu preciso passar algumas coisas para você, tá? Sim, certo. Tá bom? Não estamos nesse contato ainda. Pastor Jânio, então, gostaria de podia assim, nos dar uma palavra final como presidente do seminário, né? E aí a gente vai estar encerrando nossa aula hoje, então. Gente, só dizer que é muito bom, né? Sempre estar juntos. Que esse semestre agora, né? De folga e agora retornando nesse semestre. Vamos estar estudando junto a eclesiologia, tentando entender um pouco, né? Esse corpo de Cristo, que é uma organização, mas que é, acima de tudo, um organismo vivo. Por isso é muito importante, né, nós
estarmos buscando essa compreensão, já que nós fazemos parte e também nosso objetivo é servir, né, nesse corpo que é a igreja. Então, uma alegria muito grande poder estar com vocês. Quarta-feira, né, a gente já inicia a nossa aula, então aguardo todos aqueles que vão fazer parte dessa disciplina para nós estarmos juntos. E a minha oração, né, é que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando força, perseverança, né, porque a gente sabe que é um desafio muito grande nesses dias, diante de tantas tarefas que nós temos, né? Chegar à noite e ainda mais na questão da plataforma, né? Que é a aula online, a gente na telinha, né? Concentrar, estudar e buscar compreender o conteúdo. Eu sei que é um desafio, mas que Deus abençoe, que você possa perseverar, né? Durante esse tempo e esforçar, né? Para estar absorvendo o máximo, porque com toda certeza, né? Se você está aqui é porque Deus ele tem um chamado na sua vida e está te dando a oportunidade de poder estar aprendendo um pouco mais da palavra dele. Então, que Deus abençoe, Pastor Paulo, Giovânia e todos os alunos aí. Vai ser muito bom nós podermos estar caminhando junto nesse semestre. Tá bom? Um abração, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Jânio, né, por essa palavra de incentivo, né. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram participar da nossa aula hoje, né. Recebemos uma boa injeção de ânimo do pastor Francisco Carlos, né, para a gente começar o semestre. Agora o nosso presidente, o pastor Jânio, tenho certeza que se arrepender todos vocês. Então, que Deus abençoe vocês, um abraço a todos também, né, uma boa noite para todos. Eu quero pedir que a nossa nova professora, a nova aquisição do seminário, que é a professora Débora, né, que vai estar nos ajudando esse semestre, que ela ore a Deus conosco, tá? Temos como nossa oração final. Professora Débora. Deixa eu tentar voltar aqui para o vídeo. É porque eu estou aprendendo aqui, pastor. Mas vai dar certo. Ok. Acho que... Se não for possível, pode orar mesmo assim. Pode orar mesmo assim, se não for... Pronto, acho que esse vídeo aqui. Eu estou conseguindo abrir o áudio, peraí. Pela misericórdia. Vai dar certo. Essa é a internet que tá ruim. O áudio está aberto, seu microfone já está aberto, Débora. O microfone está aberto, né? Peraí. Tá. Deixa eu ver se... consegui. Consegui. Pronto. Vou estar fazendo oração, agradecendo ao Senhor por esse momento muito edificante, né? E eu sei que Deus ele vai fazer muitas coisas ainda. A gente vai acrescentar e aprender mesmo da palavra do Senhor. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo que vamos fazer, Senhor Jesus, é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. Eu peço que cada um desses alunos que estão aqui nesta noite, Senhor Jesus, que vem aqui dedicando, Senhor Jesus, esse momento, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor Jesus, para Te servir melhor, da melhor forma, Senhor Jesus, para que as pessoas, elas sejam tocadas através delas, Senhor Jesus. Eu peço agora, nesta noite, Senhor Jesus, que esse curso, neste semestre, seja bênção na vida deles, Senhor Jesus, seja frutos, Senhor Jesus, e rendam frutos mesmo nos seus corações, na sua mente, Senhor Jesus, que possam crescer
e multiplicar essas bênçãos, Senhor Jesus, e esse conhecimento para a tua honra e para a tua glória, Senhor Jesus. Nós te louvamos para esta noite, nós te louvamos por este encontro, e nós sabemos que o Senhor está na direção de todas as coisas. Amém. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Tá, então, que Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira, então, nós estaremos novamente aqui, então, para a primeira aula de eclesiologia. Tá? Quem não estiver no grupo, inserido no grupo de eclesiologia, faça contato conosco, mande um recado para a secretaria do seminário, tá? Para a secretária que a gente... Tá? O link vai estar na quarta-feira, tá bom? O link já está disponível melhor. Se você não estiver no grupo, nos avise para a gente mandar o link pessoalmente para você ou repostar no grupo, para que ninguém fique de fora. Oi, pastor, deixa eu falar aqui rapidinho. Sim, Giovana. Eu tenho todo mundo, todos os alunos, eu tenho no meu celular, no particular, eu tenho, porque às vezes eu não estou no seminário, né? Aí alguém manda um recado, precisa falar comigo, aí entra, eu tenho no meu WhatsApp todos os alunos do seminário. E nós temos também lá no seminário, né, pastor? Lá no WhatsApp do seminário. Uhum. Se nós não estamos lá, nós estamos também com o nosso celular, a gente tem também. Pode mandar a mensagem que se a gente não responder na hora, a gente responde depois, falando fora do horário da secretaria. Precisar de alguma coisa, pode mandar, depois a gente vê. Os meninos sempre fazem isso. É trabalho, é alguma pergunta, alguma orientação. Pode perguntar, estamos abertos para servir, para atender, viu? Aqui é o 77981. Eita, tá cortando demais. E às vezes a gente, quando entra lá, a gente não identifica quem é, porque como você não adiciona, a gente não tem o seu nome, os seus dados, tá? Então, se puder adicionar, fica melhor, porque daí vem a sua foto, vem seus dados, a gente não tem dúvida de quem está, para a gente mandar as informações, tá bom? Muito obrigado, Giovana, foi bem lembrado isso. Tá? Ok, meus queridos, que Deus então abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite, muito obrigado por hoje, e se Deus quiser, nós estaremos juntos.